Você já deve ter ouvido várias vezes que a crise econômica que está acontecendo no Brasil é culpa do PT. E o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa história? Será que essa raiva que as pessoas têm em relação ao ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma Rousseff, faz sentido ou não? Bem, antes de colocar opiniões pessoais, eu acho importante a gente olhar um pouco os dados e poder entender por que o Brasil entrou numa trajetória absolutamente caótica e desastrosa em relação à sua economia. É curioso você perceber que essa crise que a gente vive hoje, ela tem data e motivos para começar. O que aconteceu foi uma tempestade perfeita entre 3 fatores especificamente, que aconteceram em 2014. De 2002, o começo do governo Lula, até 2013, o PIB brasileiro teve uma alta expressiva, uma média de quase 4%, 3,7% para ser mais exato. Há muito tempo a economia brasileira não tinha uma alta tão significativa. Se você considerar então que no meio desse período você tem a crise de 2008 e está contando nessa média, é realmente uma alta impressionante. Em 2014, você tem alguns fatores muito importantes que mudam essa trajetória. E o primeiro deles quase ninguém fala. As commodities, aquelas mercadorias que são negociadas com um preço meio que igual no mundo inteiro, como por exemplo as commodities agrícolas, a soja, o milho, o arroz, as commodities minerais, como por exemplo o ferro, o cobre, o minério de ferro, enfim, essas commodities tiveram uma queda expressiva em 2014. Uma das maiores que elas tiveram nos últimos tempos. Para vocês terem ideia, elas chegaram a cair quase 50% no período de um ano. E isso teve um impacto direto numa economia que tem o valor das suas empresas muito relacionado ao preço das commodities. Olha esse gráfico que impressionante. É o gráfico da Bolsa Brasileira em 2014, comparado com um índice que mede o preço de uma cesta de commodities no mundo. Um dos índices mais famosos, chamado CRB. É quase o mesmo gráfico, né? Pois é. Então essa queda das commodities foi o principal motivo para a nossa economia sofrer um baque muito grande ali em 2014. 2014 era também ano eleitoral. E aí, em março de 2014, começa uma operação chamada Lava Jato. Uma operação que hoje em dia a gente sabe que teve sim fins políticos, mas que vai para cima de algumas empresas no Brasil que têm uma importância gigante para a economia. A economia brasileira, para ter aquela alta que eu falei para vocês, de 2002 a 2013, teve algumas políticas que ela apostou, e uma delas foi a política das campeãs nacionais. Pegar algumas empresas e concentrar nessas empresas muito poder econômico, fazer com que elas fossem as locomotivas, né? Aquelas que iam puxar a economia brasileira para frente. A Lava Jato vem e pega de frente, não só os executivos dessas empresas, mas as empresas em si. E aí, isso faz com que não só as empresas quebrem, mas com que haja uma quebradeira em série. É como se a gente pegasse a economia e a energia da economia fossem várias tomadas. E a gente decidisse fazer o seguinte, olha, vamos acabar com essas tomadas todas e concentrar em algumas poucas tomadas. E a gente pega essas poucas tomadas, joga toda a energia ali e liga nelas um filtro de linha. E nesse filtro de linha liga várias outras tomadas. As tomadas que ficaram são as campeãs nacionais, e essas campeãs nacionais têm várias empresas que ficam ligadas nela, como um filtro de linha. Quando você desliga a tomada onde o filtro de linha está ligado, todas as outras empresas que estão conectadas ali perdem a sua energia. Pois bem, foi uma quebradeira em série. E há poucas semanas, o Diese fez um estudo que mostrou, com dados, que o custo em investimentos da Lava Jato para o Brasil, por ter sido feito dessa maneira, sem focar somente nos executivos, atabalhoada, destruindo as empresas, esse custo foi de mais de 170 bilhões de reais em investimentos e mais de 4 milhões de empregos.
Os dados são do Diese. Nesse ano, você, com essa quebra dessas empresas, esse efeito cascata nas empresas menores, essa queda do preço das commodities, você tem eleição. E aí, quando você tem a eleição, o governo, pressionado politicamente, resolve mudar drasticamente a sua política econômica. E em janeiro de 2015, entra no comando da economia Joaquim Levy. E Joaquim Levy resolve ter como sua principal política um ajuste fiscal. Ou seja, numa incerteza enorme da economia, onde todos os agentes tinham segurado os seus investimentos porque estavam com medo do que podia acontecer no Brasil, uma pressão política enorme, uma instabilidade gigante, o Estado resolve parar de gastar. Então não só você tem as empresas diminuindo seus investimentos, quebrando, com toda essa incerteza fazendo com que elas deixassem de apostar no Brasil, como o Estado, que era aquele que tinha sobrado com a possibilidade de fazer com que a economia funcionasse de uma maneira saudável, também decidisse parar de investir. E aí, o Estado para de investir e começa a fazer um ajuste fiscal forte, brutal, em janeiro de 2015. E essa é a pá de cal para fazer com que em 2015 e 2016 o Brasil tivesse uma performance horrorosa econômica, caindo em torno de 7% o PIB durante esses 2 anos. Pois é, de 2013 até 2019, o PIB brasileiro caiu quase 0,5% por ano em média. Olha que eu não estou pegando a pandemia, eu estou falando de antes da pandemia, desde que começou essa política neoliberal, que começa com Joaquim Levy, mas depois vai para o governo Temer e depois para Paulo Guedes. Se você considerar a pandemia, aí a média é de menos 1%. Mas veja, mesmo antes da pandemia, a gente está comparando uma queda de menos 0,5% com uma alta de quase 4% em média nos anos anteriores. Jogar a culpa, então, no governo do PT não é totalmente justo. Talvez, sim, nesse último mandato Dilma, a escolha de Joaquim Levy e essa mudança drástica para uma política neoliberal tenha sido um erro enorme. Um erro que tem seus motivos, principalmente uma pressão política muito grande e uma tentativa de continuar no poder desesperada, mas um erro enorme. A verdade é que a política que estava sendo feita antes deu muito certo durante vários anos, até você ter a tempestade perfeita desses 3 fatores. Esses 3 fatores, sim, uma queda brutal nas commodities, uma operação lava-jato feita atabalhoadamente, que vai em cima das empresas e destrói as empresas. E, em cima disso tudo, uma política de austeridade fiscal, ou seja, colocar o Estado para gastar menos no momento de enorme incerteza, essa tempestade perfeita, sim, o grande motivo da gente estar aqui vivendo esse caos econômico.